Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para a nossa aula, tá bom? Nessa aula a gente vai resolver a nossa lista número 1, tá? Sobre combinação simples, né? Que é uma daquela parte da análise combinatória, tá certo? Onde a gente vai agrupar os termos, tá bom? Sem se importar com a classe, né? Então, por exemplo, eu vou agrupar alunos, né? Não importa se é menino ou menina, tá certo? Um exemplo desse para você ter noção, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Vamos passar para a questão número 1, tá? Ela fala assim pra gente, ó. Um time de futebol é composto de 11 jogadores, né? Vamos marcando aqui, ó. Então, 11 jogadores, tá? Então, ao todo tem que ter 11. Sendo um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes. Considerando que o time dispõe de 3 goleiros, 8 zagueiros, 10 meio-campistas e 6 atacantes, determine o número de maneiras possíveis que esse time pode ser formado, né? Então, se a gente pensar aqui, ó, no goleiro, vou apagar aqui, ó. Vamos pensar aqui então no goleiro, ó. Quantos goleiros eu preciso, né, para poder formar um time? Eu preciso de um só, tá? Só que eu tenho 3 disponíveis, então eu vou combinar uma combinação de 3 goleiros tomados 1 a 1, tá? Só para que você lembre aqui, ó, a fórmula da combinação simples, né, ó. Combinação de n elementos tomados PAP é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, tá? Vamos aplicar isso aqui em cima, então, ó, 3 fatorial sobre 1 fatorial vezes 3 fatorial menos 1, opa, vou corrigir aqui, ó, 3 menos 1 fatorial. 3 fatorial sobre 1 fatorial vezes 2 fatorial, né? Isso aqui, pessoal, é exatamente igual a quanto? Igual a 3, tá? Então, quantas maneiras diferentes eu tenho para escolher goleiros para esse time? 3. É meio óbvio, né? Eu só tenho 3 maneiras para escolher. Então, seguindo aqui, ó. Agora vamos falar sobre os zagueiros, tá? Então, aqui, ó. O zagueiro, como é que ele vai ser aqui, ó? Ele vai ser, então, eu tenho uma combinação de 8 zagueiros tomados quanto? Né? Tenho 4 tomados 4 a 4. Tá legal? Então, como é que vai ficar aqui, então, ó? 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 menos 4, 4 fatorial. Então, vamos expandir esse fatorial aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Tudo isso dividido por 4 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que a gente pode fazer aqui, ó? Né? Eu posso simplificar esse 4 com esse 4 aqui, certo? 2 vezes 3, 6, posso simplificar aqui, e esse 4 com esse 8, fica 2. 2 vezes 5, 10, vezes 7, 70. Então aqui, ó, eu tenho 70 maneiras de escolher zagueiros para esse time, tá legal? Seguindo aqui na ordem do que nós temos, né? Aqui, ó. Então vai ficar como? Eu tenho 10 meio-campistas, né? Então vou colocar aqui meio-campo. Então uma combinação de 10 meio-campistas tomados quantos? Né? Quantos eu tenho no time? 4. Então vai ser 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 10 menos 4, 6 fatorial. Vamos expandir o fatorial de cima. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 fatorial. Né? Então você vai fazer o que aqui agora? Você vai simplificar. Simplificou. Né? 2 vezes 3, 6. Não dá para simplificar. Posso simplificar. Ó, 4 vezes 2, 8. Com 8 aqui em cima. E o 3 com esse 9. Então 10 vezes 3, 30. 30 vezes 7, 210. Eu tenho 210 maneiras de escolher os meio-campistas para esse time, tá? Vamos continuar aqui então o nosso cálculo aqui na frente, ó. Vou puxar para cá, tá? Então eu preciso de que mais, ó? E agora faltou o atacante, tá? Quantos atacantes nós dispomos? Eu disponho de 6 atacantes. Só que eu só posso escolher quantos? 2. Então uma combinação de 6 tomados 2 a 2. Então 6 fatorial dividido por
2 fatorial vezes 6 menos 2, 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 4 fatorial. Né? Então você pode simplesmente aqui simplificar, tá certo? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15 maneiras diferentes, tá, de escolher os meio-campistas. Essa é a resposta, professor? Eu vou somar esses valores aqui? Não, tá? A combinação total é quando você escolhe todos eles ao mesmo tempo, né? Eu não vou dizer que eu vou escolher um goleiro ou zagueiros ou meio-campistas ou atacantes. Eu vou falar que eu vou escolher goleiros e meio-campistas e zagueiros e atacantes. Então aqui na verdade é tudo multiplicado, tá? Eu vou multiplicar um pelo outro, tá certo? Até você chegar na resposta. Como que vai ficar aqui então a nossa resposta? Ó, resposta final vai ser 3 vezes 70 vezes 210 vezes 15, tá? Então quando você multiplicar tudo isso daí, ó, 3 vezes 70 vezes 210 vezes 15, tá? Isso aqui é exatamente igual a quanto? 661.500 jeitos diferentes, tá, de fazer esse time de futebol, de montar esse time de futebol, tá certo? Então eu poderia escolher diversas formas de montar esse time, ok? A resposta número 1 está aí, 661.500. Estão comigo? Tranquilos? Vamos fazer a número 2 então. Vamos passar aqui agora, ó. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias. Então ele tem que escolher 3. Num grupo de 8. Determine o número de maneiras que ele pode realizar essa escolha. Tá? Então ele vai escolher 8 cobaias independentemente da classe. Se é homem, mulher, enfim. Né? Então ele só quer escolher 3 dentro de 8. Então ele precisa fazer o quê? Ele tem uma combinação de 8 pessoas tomadas quanto? 3 a 3. São 3 que eu vou escolher, né? Então 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial, que é 8 menos 3, né? 5. Então agora a gente expande o fatorial aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Perceba que eu já expandi também o 3 fatorial. Então eu vou simplificar aqui, tá certo? 3 vezes 2, 6 e 6 aqui. Então de quantas maneiras diferentes ele pode escolher essas cobaias? Ele pode escolher de 56 maneiras diferentes, tá? Pode escolher 56 formas, essas 3, né? Pega 1, 2, 3, o 3, 2, 1 e por aí vai. Tranquilos? Certinho? Bem simples esse daqui também, né? O número 3, ele fala assim pra gente, ó. Uma escola tem 9 professores de matemática. 4 deles deverão representar a escola em um congresso. Quantos grupos de 4 professores são possíveis? Né? Então esse problema envolve uma combinação de 9 professores tomados 4 a 4. Então eu vou fazer aqui, ó, 9 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 9 menos 4, 5 fatorial. Então vamos expandir o fatorial aqui, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Tudo isso aqui dividido por quanto? Tá? 4 fatorial, tá certo? Vezes, aliás, né? Não precisa expandir até o... Podemos expandir só até o 5, né? Que facilita a nossa vida. Então eu vou colocar aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, expandindo o 4 fatorial. E o 5 eu mantenho aqui. Né? Então eu posso simplificar esses dois. O 1 não tem problema. 2 vezes 3, 6, que simplifica com esse 6. E o 8 com 4. Sobra quanto aqui? 2. Né? Então a nossa resposta aqui fica quanto? 2 vezes 9, 18. Né? 2 vezes 9, 18. Vezes 7, 126. Tá? Então eu posso formar 126 grupos de 4 professores dessa escola, tá certo? Para representar ela nesse congresso. Tudo bem? Certinho, então? Passando para a próxima, número 4. Tá? Número 4, ela fala assim, ó. Dos 12 jogadores levados para uma partida de vôlei, apenas 6 entrarão em quadra no início do jogo.
sabendo que 2 são levantadores e que 10 são atacantes, como que eu escolho um levantador e 5 atacantes? Né? Então aqui ó, é um problema onde você tem que imaginar duas coisas diferentes. Tá? Eu tenho que escolher levantador e atacante. Tá? Esse E aqui ó, significa as combinações de levantadores eu vou multiplicar pela combinação de atacantes. Tá certo? Então veja bem, quantos levantadores eu posso colocar? Né? Eu posso colocar um. E quantos que eu tenho disponível? 2. Então eu vou fazer a combinação de 2 levantadores tomados 1 a 1. Tá certo? 2 tomados 1 a 1. Então vai ficar como aqui pra gente, ó. 2 fatorial sobre 1 fatorial vezes 1 fatorial. Então quantas maneiras diferentes eu posso escolher levantador? 2. E é mais lógico, né? Se eu tenho 2 levantadores e uma vaga, eu tenho 2 chances, 2 combinações diferentes, ou um ou outro. Né? E atacantes? Atacantes já muda de figura. Né? Quantos atacantes nós temos? Tá bom? Vamos apagar isso aqui para facilitar. Ó. Eu tenho aqui então uma combinação de 10 atacantes. Eu vou tomar de quantos em quantos? De 5 em 5. Né? Eu posso escolher 5 para jogar. Então 10 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 fatorial. Vamos expandir os fatoriais aqui. Ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Tudo isso dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Tá? Então como é que vai ficar isso aqui? Ó? Eu vou simplificar o 5 fatorial com o 5 fatorial. 2 vezes 3, 6. Simplifica com esse 6. O 10 simplifica com 5, sobra 2. O 4 simplifica com 8, sobra 2. O que sobrou no final aqui então? Ó? 2 vezes 9 vezes 2 vezes 7. Tá? Então, de quantas maneiras eu posso escolher, né, um time de vôlei? Ó? 2 vezes 9 vezes 2 vezes 7. Eu posso escolher exatamente, tá? De quantas maneiras? 252. Tá certo? 252. Professor, essa é a resposta, 252? Não, isso aqui ó, é a quantidade de combinações de atacantes. E agora para eu montar o time todo? Né? Para eu montar o time todo, eu tenho que fazer a combinação dos levantadores. Tá certo? Aqui, ó. Eu tenho que fazer a combinação da quantidade de levantadores vezes a combinação da quantidade de atacantes. Ou seja, 2 vezes 252, 504. Tá? Então, quantas formas eu posso montar esse time de vôlei? 504 formas diferentes. Essa é a nossa resposta final. Tá? Porque eu posso montar 252 times com o levantador. Se eu escolher outro, 252 times também. Tudo bem? Certinho? Então, vamos continuar aqui. Ó. Questão número 5, arrastando para cima. Questão número 5 fala assim para a gente. Ó. Com 5 alunos, quantas comissões de 3 alunos podem ser formadas? Então, de 5 eu tenho que escolher 3. Então, é o problema de combinação de 5 pessoas tomadas 3 a 3. 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 fatorial vezes 2. Então eu venho aqui e cancelo o que dá para cancelar, 3 fatorial, 4 dividido por 2, 2. Tá? Então a resposta aqui no final, de quantas comissões eu posso formar? Né? Eu posso formar 10 comissões distintas. Tá bom? Simplesmente porque eu fiz a combinação de 5 alunos tomados 3 a 3. Certinho? Tá? Estamos indo mais rápido aqui porque esses exercícios são mais simples. Né? Nos outros a gente vai gastando um pouquinho mais de tempo. Beleza? Número 6 aqui. Ó. Quantas saladas de frutas diferentes podemos formar com 5 frutas se possui 8 frutas distintas? Então de 8 eu posso escolher 5. Problema de combinação de 8 frutas tomadas 5 a 5. 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial, 8 menos 5. Né? Então aqui, ó,
8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que nós podemos simplificar? 5 fatorial com 5 fatorial, 3 vezes 2 com 3 vezes 2. O que sobra para a gente aqui? Ó? Então eu posso formar 56 saladas de frutas diferentes. Tá ok? Com 8 frutas escolhendo 5. Né? Posso formar 56 combinações diferentes. Tudo bem? Certinho então. Vamos partir para a próxima, número 7. Número 7 fala assim, ó, de quantas maneiras diferentes podemos escolher 2 estudantes de uma turma de 30? Então, de 30 eu vou escolher só 2. Combinação de 30 estudantes tomados 2 a 2. 30 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 28 fatorial. 30 vezes 29 vezes 28 fatorial dividido por 28 fatorial vezes 2. 2 vezes 1, 2, né? Então, aqui, ó, posso simplificar esse 28 fatorial com esse. 30 dividido por 2, 15. Então, aqui, ó, 15 vezes 29, fazendo aqui, ó, 15 vezes 29, 435 maneiras diferentes. Tá? 435 maneiras diferentes de escolher 2 alunos nessa sala. Perfeito? Certinho? Mais uma aqui, ó. Com 12 bolas de cores distintas, posso separá-las de quantos modos diferentes em saquinhos, se eu colocar 4 bolas em cada um? Então, problema de combinação de 12 bolinhas, guardando de 4 em 4 nos saquinhos, certo? Então, 12 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 fatorial. Né? 12 menos 4, 8. Então, tá ali. Então, vai ser assim, ó. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 8 fatorial. Vamos simplificar o que pode ser simplificado. 8 fatorial com 8 fatorial vai embora. O que mais que a gente tem aqui? Ó? 4 vezes 3 é 12. Com 12 pode simplificar. 10 com 2, 5. Né? Então, no final ali, ó, nós chegamos a 11 vezes 5 vezes 9. Tá? Isso aqui dá um resultado para a gente de exatamente 495. Beleza? Então, eu posso fazer 495 arrumações, organizações com essas bolinhas de maneiras diferentes, colocando, né, pegando elas ao acaso aí. Ok? Então, mais um problema de combinação aí, ó. Vamos seguindo, chegando já ao final da lista, né, encaminhando. Número 9. Um fabricante de sorvetes possui à disposição 7 variedades de frutas tropicais do Nordeste brasileiro e pretende misturá-las 2 a 2. Então, eu tenho 7 variedades e quero misturar elas 2 a 2. Tá? Então, quantos tipos de sorvetes estarão disponíveis? Quantos sorvetes nós podemos fazer aqui? Ó? É uma combinação de 7 variedades de frutas tomadas, mas isso aqui ficou feio, hein? 7 tomados de 2 em 2. Tá? Então, aqui, ó, vai ser como 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 2 vezes 5 fatorial. Prosseguindo as simplificações aqui, ó, né? 6 com 3, 2. Então, quantos sorvetes diferentes eu posso fazer? 21 sorvetes distintos. Tá ok? Justamente porque eu tenho 7 que eu posso escolher de 2 em 2. Tá bom? Tranquilidade? Seguindo aqui então, ó. Número 10. Das 14 crianças de uma família, serão separadas em grupos de 5, para que elas arrecadem prendas para que a mestra da fazenda onde vive. De quantas maneiras diferentes as crianças podem ser agrupadas? Novamente, o problema de combinação. Estou agrupando termos, né? Eu agrupo os termos sem importar com as suas características. Então, aqui, ó, combinação de 14 crianças tomadas em 5 em 5. 14 fatorial sobre
5 fatorial vezes 9 fatorial. Então vai ser, vamos responder os fatoriais. 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 9 fatorial. Tá? Então eu vou simplificar aqui, ó, o que pode ser simplificado, ok? 4 vezes 3, 12, simplifica com 12. 5 vezes 2, 10, simplifica com 10. Então fica ali 14 vezes 13, tá? Vezes 11. Exatamente quanto? Isso aqui, ó, 2002. Ou seja, essas crianças, essas 14 crianças podem ser organizadas em grupos de 5 de 2002 maneiras diferentes, tá? 2002 maneiras diferentes, beleza? Número 11, penúltima. No Congresso Nacional, uma comissão de 5 membros, presta atenção nessa palavra, ó, 5 membros, ok? Vou circular aqui, ó. Será formada a partir de 8 senadores e 6 deputados, sendo que pelo menos um deputado deverá pertencer à comissão. Calcule o número de comissões que poderão ser formadas. Pessoal, aqui a gente tem que tomar um cuidado no seguinte: essas comissões elas podem ser organizadas da seguinte forma. Vamos imaginar o seguinte, ó, pelo menos um deputado nelas. Então eu posso ter, ó, 4 senadores e um deputado, certo? Eu posso ter 3 senadores e 2 deputados. Eu posso ter 2 senadores e 3 deputados. Eu posso ter 1 senador e 4 deputados. E posso ter nenhum senador e 5 deputados. Essas não satisfazem as condições que ele colocou? 5 membros. Todas têm 5 membros, né? E pelo menos um deputado em cada. Em todas elas, pelo menos, tem um deputado, né? Então, qual que é a ideia aqui agora? É você calcular a combinação disso, multiplicar por essa, por essa, por essa ou por essa, né? Se a gente multiplicar essas combinações aí, tá? Eu cairia no problema onde eu estaria formando comissões sempre com esses daí. Então, como a gente não quer isso, né? Como eu vou formar somente uma comissão, a ideia é o seguinte: ou eu faço a comissão com uma primeira, ou eu faço com uma segunda, ou. Como a gente fala ou, né? Ó, a gente tem que lembrar que sempre o ou ele significa o que pra gente? Mais. Então eu vou somar a combinação desse, mais a combinação desse, com esse, com esse. Tá certo? Vou puxar um pouquinho aqui pro lado para a gente dar conta de responder ela, ó. Então vai ficar assim, tá? Só para a gente relembrar aqui os dados, ó. Então eu tenho quantos senadores, né? Eu tenho uma combinação de 8 senadores tomados de 4 em 4, 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial, tá? Isso aqui vai dar exatamente, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então vai ficar como, ó, simplificando, tá certo? 4 fatorial, 2 vezes 3, 6, aqui, 8 dividido por 4, 2. Então aqui, ó, 70, tá? 70 maneiras de escolher um senador, 4 senadores para essa comissão, e eu tenho que escolher um deputado, né? Então a combinação de 6 deputados tomados 1 a 1. A combinação de 6 deputados, vamos fazer de verde aqui, ó. A combinação de 6 deputados tomados 1 a 1, tá? Você vai perceber que é o próprio número 6, não é verdade? Então, eu tenho uma chance aqui de escolher 6 deputados, escolhendo um de cada vez, e 70 senadores. O que eu preciso fazer aqui agora? Multiplicar esses dois valores, tá? 6 vezes 70, 420 maneiras de eu organizar essa comissão, desse primeiro formato, né? Com o formato 4 senadores e um deputado. Vamos organizar a comissão aqui agora para o formato 3 senadores e 2 deputados, né? Então eu faço aqui a combinação de 8 senadores tomados 3 a 3 e multiplico pela combinação de 6 deputados tomados
2A2. Vamos fazer de uma vez só aqui, ó, para facilitar o nosso cálculo, né? Então, 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial, que multiplica 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. 6 menos 2, 4, né? Então, vamos expandindo aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5, vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 4 fatorial. Vamos simplificar o que é possível. 4 fatorial vai embora. 5 fatorial com 5 fatorial também. 2 vezes 3, 6 com 6 cancela. E esse 6 com 2 também cancela. Então fica 8 vezes 7. 8 vezes 7 vezes 3 vezes 5. Vamos fazer aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 3 vezes 5. Isso aqui é exatamente igual, tá, a 525, né? Vamos só conferir se a gente fez tudo certinho aqui, então, ó, tá? 8 vezes 7 vezes 5 vezes 3, tá? Comentei errado, né? Ó, tô falando para conferir, exatamente aqui igual a 840, beleza? Então são 840 maneiras de organizar essa comissão daquele jeito. Vamos fazer aqui agora de vermelho para essa comissão aqui, ó, tá certo? Então eu vou ter a combinação, vamos fazer mais para cá, ó. Eu vou ter a combinação de 8 senadores tomados 2A2, tá? Pagando aqui, vezes a combinação de 6 deputados tomados 3A3, tá legal? Então, 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial, vezes 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 2 vezes 6 fatorial, que multiplica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Ufa, tá? Agora vamos simplificar o que pode ser simplificado aqui, ó. 3 fatorial com 3 fatorial, 6 fatorial com 6 fatorial. 2 com 8, 4. 3 vezes 2, 6 com 6 cancela, então fica 4 vezes 7 vezes 5 vezes 4. Vamos fazer isso daqui, ó. 4 vezes 7 vezes 5 vezes 4. Exatamente igual aqui, ó. 560. 560 maneiras de produzir essa daqui, ó, né? Essa combinação aqui, ó, de 2 senadores e 3 deputados. Agora vamos fazer um senador e 4 deputados. Combinação de 8 deputados tomados 1-1 vezes a combinação de 6 deputados tomados 4-4, tá? Então vai ser 8 fatorial sobre 1 fatorial vezes 7 fatorial, que multiplica 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. Isso vai ser igual a quanto? 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial, tá? Opa. E multiplicando aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 4 fatorial vezes 2. Vamos às simplificações. 7 fatorial simplificou, 4 fatorial simplificou, 6 com 2, 3. Então eu vou ter 8 vezes 3 vezes 5, tá? Então 8 vezes 3 vezes 5, fazendo aqui, ó, 8 vezes 3 vezes 5 é exatamente igual a 120 combinações diferentes, tá? Com um senador e 4 deputados, tá? Por último aqui, ó, vamos fazer desse aqui, ó, tá certo? Nenhum senador e 5 deputados. Nenhum senador, tá? Então eu não vou somar o quê? Nada. Ele não vai contribuir. 5 deputados. Combinação, tá legal? De 6 deputados tomados 5-5. 6 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 1 fatorial. Então vai ser 6 fatorial dividido por
Vamos expandir primeiro, né? Antes da gente fazer. Vai ficar 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Simplificando aqui, ó, são quantas maneiras diferentes? 6, tá? Então, voltando àquela ideia inicial, tá? Qual é a resposta aqui, ó? Tá certo? Basta eu somar essa quantidade em verde, mais a azul, mais a vermelha, mais preto, mais a colorida, para eu saber a quantidade de combinações totais que eu posso formar, né? Então, 420 mais 840 mais 560 mais 120 mais 6. Total de combinações diferentes que eu posso formar essas combinações, 1946 maneiras diferentes de formar essas comissões. Tá certo? Certinho? Então dá uma pausa, assiste de novo para você pegar a ideia. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó, para a gente fazer a última. Tá? A última questão, ela consiste exatamente como, né? Deixa eu voltar aqui, ó, caso você não tenha visto que ficou em cima da tela, né? Ficou em cima da minha carinha aí, ó. Resposta aqui 1946, tá bom? E a número 12 aqui, ó, para a gente finalizar, tá? Uma prova consta de 6 questões, das quais o aluno deve responder 3. De quantas formas ele pode escolher responder as 3 questões? Então, uma combinação de 6 questões escolhidas de 3 em 3. 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial, né? Que é o 6 menos 3, aí dá o 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, vezes 3 fatorial. Aplicando a simplificação aqui, ó, 3 vezes 2, 6, ele pode escolher as questões de 20 maneiras diferentes. 20 maneiras diferentes. Tá bom? Certinho, pessoal? Então, essa daí foi a nossa resolução, tá, da lista número 1 de matemática, tá, onde a gente falava sobre combinação simples, certo? Então, nas próximas, tá bom? Nós vamos continuar resolvendo exercícios sobre análise combinatória, a lista número 2 em específico, tá? E a gente vai falar das 3, né, do princípio multiplicativo, do arranjo, da permutação, da combinação, tá? Então, por enquanto é isso, pessoal. Um abraço, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem, estou à disposição. Certinho? Até logo.